Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Vamos, que hoje a tia Mari tá devagar, né, tia Mari? Vamos lá. Bom dia, galerinha. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Fala, galerinha do YouTube. Fala, galerinha do Facebook. Galerinha do Instagram. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Contem para mim, por favor, se vocês estão me vendo e me ouvindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, hoje a tia Mari tá a 10 por hora. Sei o que aconteceu, né, tia Ju? Sei lá se é crise de labirintite, o que aconteceu, que eu acordei assim, ó, passada. Vamos lá, vida que segue. Bom dia, galera. Sabe qual é a pergunta que eu quero saber? Quem é que já assistiu a aula 1 da Semana da Flexibilidade? Quem já assistiu a aula 1? Coloca eu já. Sim, coloca eu já aí nos comentários para eu saber quem é que já assistiu a aula 1. E eu vou liberar para vocês a comunidade da Semana da Flexibilidade. É um grupo, né? Um grupo fechado dentro do Facebook, essa comunidade que a gente vai ter. E lá tem várias coisas legais para a gente fazer dentro dessa comunidade. Tem várias coisas sobre flexibilidade lá. Ali, ó, tô vendo o Mael, eu já, show de bola. E aí, galera, lá dentro da comunidade A Rosa, show! Ainda não. Onde está? Não vi. Tá no link da bio. Tá no seu e-mail, né? Vamos lá. A gente vai ter a comunidade do Facebook, tá? Que nessa comunidade a gente vai... Tem um espaço lá que a gente consegue... Eu consigo perguntar coisas para vocês, para ver se eu consigo ajudar mais vocês. Tem bastante conteúdo de flexibilidade já disponível lá. E as aulas também estão lá, tá? E tem um teste no final, sim? Então, quem assistiu a aula 1, depois vai para a comunidade do Facebook para responder esse teste do final. São 10 perguntas referente à aula 1, para ver se você realmente assimilou o que foi falado ali, para ver se você realmente conseguiu entender. Show? Então, cada aula a gente vai ter uma provinha. Olha que legal. Show, tia Ju? Afinal de contas, provinha é legal? Provinha é legal, não é, tia Ju? Porque você acaba fixando o conhecimento, né? Recapitulando, então, né? Recapitulando e fixando, né, tia Ju? Tia Ju, a gente podia fazer hoje sem filtro. Vocês conhecem o quadro sem filtro? Coloquem para mim se vocês conhecem o quadro sem filtro que a gente fazia antes aqui no canal. No quadro sem filtro, a Mari podia responder as coisas do jeito que ela queria. A tia Ju não podia brigar comigo. Vamos lá, meus amores. Na nossa live de hoje é para a gente falar qual é o melhor tipo de alongamento para zerar a abertura, né? E eu imagino que essa pergunta atormente muitas pessoas que buscam zerar a abertura, né? E aí vai lá e escuta alguém falando de um alongamento assim, o outro escuta alguém falando de um alongamento assado, é um que balança, é um que fica parado, é um que isso, é um que aquilo, e acaba confundindo bastante a nossa cabeça, né? Então eu vou tentar ser bem direto aqui, tá? Nessa live de hoje, para realmente simplificar, tá? Na verdade, a gente tem quatro grandes tipos, né? Se a gente separar ali, dar uma garimpada nos alongamentos, tem muitos tipos. Mas existem 4 que são mais comuns, tá? De alongamento. A gente tem o alongamento estático, que é o alongamento que eu trabalho, tá? É o alongamento que vocês vão encontrar na aula da Semana da Flexibilidade. Esse alongamento que vai estar na semana, ele é o estático. E é um alongamento que é um tipo de exercício, ali, um tipo de alongamento que eu acredito que ele nos possibilite corrigir melhor o nosso alinhamento. Quem assistiu a aula 1 viu lá eu falando bastante sobre essa questão de alinhamento, né? Que a gente deve evitar os exercícios de contorcionismo, né? O alongamento tipo efeito contorcionismo, que não tem nada a ver com circo, né, galera? Tá? Que tenha ficado claro isso lá na aula de hoje. Não tem nada a ver com circo, tem a ver com a gente ficar fazendo
exercícios que a gente não consegue monitorar o nosso alinhamento. Aí isso a gente acaba prejudicando o efeito do alongamento no nosso corpo, tá? Eu explico isso detalhadamente na aula 1 da Semana da Flexibilidade, que o link foi enviado no e-mail de vocês. Quem não localizar, tá nos stories, no Instagram, na bio, no botãozinho lá de cima da página da fanpage do Facebook, tem lá. A Tia Ju vai colocar o link aí para vocês também nos comentários, do Facebook e do YouTube. Se você não assistiu a aula 1, assista essa aula, porque as aulas da Semana da Flexibilidade, elas ficam numa página separada, que é para que vocês se concentrem naquelas aulas. Vem para a live, quem já viu a aula 1, já está ali inteirado, e vamos conversar um pouco mais sobre alongamento, tá? Bom, então a gente tem o alongamento estático. Eu acredito que é um dos alongamentos mais fáceis da gente conseguir aplicar sozinho sem grandes conhecimentos, né? Então eu não preciso conhecer de anatomia, cinesiologia para aplicar um alongamento estático, né? Então basta eu entender as orientações sobre alinhamento, né, que a professora está passando ali, que nem eu vou passar para vocês na Semana da Flexibilidade, e aí eu consigo manter esse meu exercício sendo feito de uma forma que traga resultado. Existe um outro tipo de alongamento que eles chamam de balístico. É alongamento que a gente faz movimentos bem vigorosos. Então, por exemplo, num alongamento estático, por exemplo, se eu quero alongar os músculos do meu braço num alongamento estático, vamos mais para trás. Aqui. Sim? Se eu quero alongar os músculos do meu braço num alongamento estático, eu vou ficar aqui fazendo o alongamento por um determinado período de tempo, numa determinada intensidade e tal. Esse daqui é o estático. No alongamento balístico, eu vou fazer movimentos bem grandes com o meu braço para trabalhar o alongamento desses músculos. Então, eu levo o meu braço lá para trás e eu volto lá para frente. E eu fico fazendo movimentos grandes. Sim, eu não paro em nenhuma posição. Isso é alongamento balístico. E aí, a gente vai ter, deixa eu já mostrar de longe, a gente vai ter também o alongamento dinâmico, que é aquele que eu paro numa posição, mas eu fico fazendo pequenos movimentos para ajudar a alongar. Sim, então quando a gente vai lá pegar o pé e fica lá fazendo o balancinho, tá? É considerado, quando o movimento é pequenininho, é considerado dinâmico. E a gente tem o FNP, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva. Nossa, nome horroroso, né? Mas é um tipo de alongamento que a gente precisa da ajuda de uma outra pessoa, e eu não vou entrar nesse detalhe desse alongamento aqui, porque eu acho ele mais complexo. Ele foi o exercício o tipo de alongamento que eu usei na minha tese, quando eu apliquei alongamento em bailarinas, lá na minha graduação, e eu gosto muito do FNP. Dentro do T8S, tem um momento, né, a última semana, onde eu trabalho com o FNP, mas aqui na Semana da Flexibilidade a gente não vai falar dele, sim? Qual que é a grande diferença entre esses quatro, né? Além da maneira de fazer, a grande diferença de resultado. Pelo alongamento estático ser o tipo de alongamento mais conhecido pelas pessoas, onde a gente para numa determinada posição e fica alongando, eu não precisar da ajuda de ninguém para fazer esse tipo de alongamento. Eu ter tempo para avaliar se eu estou no alinhamento certo ou não, é um tipo de alongamento que costuma trazer muito resultado para a gente quando o assunto é flexibilidade. Então, na Semana da Flexibilidade, a gente vai trabalhar com estático. Alongamento balístico, ele tem as controvérsias, né? Então, tem lá, todos eles têm, na verdade. O balístico, ele tem algumas controvérsias, no sentido de que algumas pessoas, né, algumas pesquisas, falam que o alongamento balístico pode gerar algum tipo de lesão, considerando que você está fazendo um movimento de força ao mesmo tempo que você está exigindo da extensão muscular. Enfim, no dinâmico também tem um pouquinho de polêmica ali entre as pesquisas. Qual que é o que é o legal de tudo isso? Tá? Vou resumir bem aqui. O que é o legal de tudo isso? O estático é um tipo de alongamento que a gente consegue colocar em um treinamento para aumentar a nossa flexibilidade, para zerar a abertura, por exemplo.
O balístico, a gente vai usar muito pouco, tá? Hoje em dia está sendo usado cada vez menos. Agora, o alongamento dinâmico é um tipo de alongamento que a gente pode usar durante um aquecimento. O que é isso? Vamos supor que eu vou fazer uma apresentação de dança, eu vou competir. Tia Ju, vamos ligar o ar? Vamos supor que eu vou competir e eu tenho um salto no meio da coreografia, eu tenho perna alta no meio dessa coreografia, então eu preciso ter o meu desempenho físico no ápice, né? Eu preciso tá com o meu potencial máximo na hora de fazer essa apresentação, na hora de participar dessa competição. Se a gente vai lá antes da competição e faz alongamento estático, então eu vou lá, puxo lá o meu braço e fico lá um tempo alongando, a minha musculatura, ela responde ficando mais mole. A gente percebe, né, quando a gente volta do alongamento, que a musculatura tá mole. Por que que isso acontece? Isso acontece porque existem algumas modificações que acontecem enquanto o alongamento está sendo feito. E aí o nosso músculo, ele não fica tão responsivo para fazer força, para contrair. Então, as pesquisas falam que a gente tem que esperar aproximadamente 1 hora depois de fazer alongamento estático para fazer uma atividade de força. Ou seja, se eu vou me apresentar numa competição, por exemplo, eu não posso fazer alongamento estático antes da competição. 1 hora antes eu não posso fazer. E principalmente na dança, mesmo nas artes marciais, a gente costuma fazer um pouquinho de alongamento antes da nossa performance. E aí é onde a gente vai entrar com um tipo de alongamento que é diferente, que é o tipo dinâmico. Então, eu fico fazendo pequenos movimentos, porque eu trabalho contração e alongamento ao mesmo tempo. Por que é importante a gente saber a diferença? Para a gente não acabar se prejudicando. Quando eu vou treinar a abertura, eu preciso colocar esse treino de alongamento, longe dos meus exercícios de força. Então, vamos supor que eu faça academia, academia, malhação, aula de balé, minha artes marciais ali, meu treino de luta, vamos supor que eu faça à noite. Sim, às 18 horas é o horário que eu vou lá para minha academia para fazer meu treino de força, tá? Seja aula de balé, seja o que for. O melhor é que você faça de manhã ou à tarde o seu treino de alongamento para zerar a abertura, ou que você faça depois da sua aula de força, da sua aula de balé, da sua aula de artes marciais, seja lá o que for. Nunca antes. Por quê? O seu corpo não vai responder como ele poderia responder no quesito força quando a gente faz alongamento estático antes. Show? Segundo ponto, para você ter uma melhor performance na sua atividade, na sua aula, faça alongamentos dinâmicos antes, não estático. Sim, se você precisar, por exemplo, no balé, né, a gente usa muito a ponta dos pés. E para evitar lesões ali, para a gente evitar se machucar, a gente costuma fazer alongamento balístico de panturrilha, tá? Que é quando eu dou aquela alongadinha lá atrás no meu pé e volto. Dou uma alongadinha lá atrás no meu pé e volto, tá? Então, a gente costuma fazer isso. Show de bola? Então, assim, qual é o melhor tipo de alongamento para ganhar a abertura, para zerar a abertura, né? O melhor tipo é aquele que você coloca ele dentro do seu treino no momento certo. Eu considero que o estático é o melhor tipo, mas tem que ser separado do treino que você vai fazer no seu dia a dia, da atividade que você for fazer. Show de bola? Sim, tia Ju. Tia Ju, como estamos de perguntas hoje? Estamos sussa, né, tia Ju? Estamos tranquilo. Estamos tranquilo, né? Uhum. Olha só, eu vi aqui que tem uma galera que falou que já assistiu a aula, né? E que estava legal a aula, tia Ju? Sim, um conteúdo muito esclarecedor colocado. Show, show. E aí, gente, eu vi aqui uma galera também perguntando do grupo do Facebook. Tá. Eu vou mostrar para vocês o grupo. Vocês querem ver o grupo? Eu tô com o grupo aberto aqui. Deixa eu só ter certeza se eu tô com o grupo aberto aqui. Semana da flexibilidade. Deixa eu só abrir como... Ah, já tem gente entrando lá no grupo já.
Vou mostrar para vocês o grupo, então. Vamos lá? Deixa eu ver, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ir nas unidades. Vou compartilhar. Tararararã. Compartilhando. E galerinha do Instagram, eu vou puxar vocês para cá para vocês verem o nosso grupo. Sabe o que eu queria compartilhar também, tia Ju? Deixa eu até abrir aqui, ó. A aula da semana. Sim. Vamos compartilhar a aula da semana. Nossa, gente, pensa numa pessoa que só de mexer o olho assim rápido já dá tontura. Tem alguma coisa errada, tia Ju. Vamos lá. Compartilhando. Falem para mim se vocês no YouTube estão vendo a minha tela. Deixa eu pegar o Instagram aqui. Vamos lá. Aqui. Tá vendo, tia Ju, no YouTube, minha tela? Tá quase? Foi? Já tá. Olha só. Essa daqui é a nossa semana da flexibilidade. Então, ó, sai do ar no domingo, tá? Então, tem 6 dias aí para vocês assistirem. A aula 1 já tá liberada. Tem o quê de tempo? 31 minutos. Ó, gente, meia hora de aula, tá? Super tranquilinha. E é nessa aula 1 eu tô falando sobre o que a gente tem que evitar para não ter um treino errado, ok? Aí aqui tem a galera, algumas pessoas que zeraram a abertura, que ganharam mais flexibilidade e tal. Chegou aqui embaixo, tem um espaço de comentários, que vocês podem colocar os comentários ali para mim. Aqui vocês conseguem baixar um checklist dessa aula. E aqui embaixo, ó, você pode clicar e ir para o grupo do Face, que é exclusivo dessa semana. Terminou essa semana, sai o grupo do ar. Ou não. E você pode também ir para o canal da flexibilidade. Qual que é a diferença entre o grupo do Face e o canal? No grupo do Face tem um monte de conteúdo lá, tá? Só que esse grupo sai do ar domingo, junto com a semana. O canal da flexibilidade tem algumas coisas lá, mas lá eu aviso tudo o que vai acontecer. Sim, é como se fosse um mural mesmo, que eu vou avisando tudo o que vai acontecer. E esse canal vai continuar ativo mesmo depois da semana, tá? Aí, quando você clica aqui, você vai para o grupo do Face. Deixa eu ver se vai. Aí ele vem para cá, ó. Esse grupo, ó, já tem um monte de gente ali, ó. A Soninha já entrou, tô vendo, viu? Semana da flexibilidade, ó. Acabei de liberar, já entraram 11 pessoas. O que acontece? Na hora que você entrar nesse grupo, o primeiro lugar que você deve ir é esse unidades, para você não ficar confuso com tudo que está acontecendo ali. Quando você vai em unidades, ó, unidade 1, bora começar a sua jornada rumo à abertura zerada. Aqui tem alguns vídeos, então eu ensino como que você usa o grupo, como que você faz para ir para o canal do Telegram também, te dou as boas-vindas. Na segunda unidade, eu quero te conhecer. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você ali e pedir para você contar um pouco da sua história, tá? E você vai entrando em cada uma dessas unidades. Aqui tá a aula 1, ó, da semana. Aulas da semana da flexibilidade, que é um conteúdo obrigatório, aula 1. Aí aqui vai entrar algumas histórias de sucesso que vai acontecer nas lives do final do dia, tá? Dessa semana e da próxima. Aqui tem alguns conteúdos que sabotam a nossa abertura, vale a pena assistir, quem não viu esses conteúdos ainda. Alguns conteúdos que aceleram a gente conseguir zerar a abertura. Aqui é o FAQ sobre o T8S, quem quiser saber informações sobre o T8S, tem aqui. E aqui é o teste que eu falei. Vou abrir aqui o primeiro para vocês verem. Quando a gente entra, ó, no teste, aí você vai colocar aqui, fazer teste. Então, quem já assistiu a aula 1 já pode vir fazer esse teste. Teste seus conhecimentos da aula 1. Por que zerar a abertura é importante para quem faz dança, artes marciais ou outros esportes? Porque ajuda a ter mais força para executar os movimentos. Porque evita lesões. Porque com mais flexibilidade é ter uma melhor performance na atividade. Enfim, você vai responder baseado na aula 1. E são 10 perguntas, tá? Assim a gente consegue recapitular, né, tudo que aconteceu ali na semana. Show?
E aí, o que é legal desse teste? Que depois que você termina, ele te dá ali a sua notinha, e aí você consegue compartilhar aqui na comunidade junto com a galera. Show, 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 show? Cíntia, Jô? Show, 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 show. Gente, alguém tem alguma pergunta para me fazer? Olha, agora o negocinho não vira. Vamos lá. Alguma pergunta, galerinha? Vou deixar vocês irem lá assistir a aula agora. Né, Juju? Sim. Tem uma perguntinha aqui. Eu faço musculação às 14 horas e taekwondo de segunda, quarta e sexta, também à tarde. Eu posso fazer as suas aulas da semana da flexibilidade no final do dia? Pode. Na verdade, ali você vai ver que tem muita aula que é teórica, né? Que é para a gente realmente entender o mínimo que a gente precisa entender para conseguir montar o treino, tá? Então, essas aulas teóricas você pode assistir qualquer horário. Agora, a parte prática, aí você tem que fazer depois do seu treino ou um horário bem longe, que você tenha pelo menos 1 hora para se recuperar para o seu treino de força. Tem necessidade de entrar no grupo do Face, visto que eu já estou no Telegram? Lá é legal. Primeiro assim, gente, não é um grupo que vai ficar para sempre. Então, domingo acabou o grupo, entendeu? Só que lá é legal porque lá tem bastante informação que no canal não tem, né? Então, todos os vídeos, aceleradores, sabotadores, tá tudo ali de uma forma muito organizada. Você consegue verificar se você assistiu tudo ou se ficou faltando algum. Tem alguns que são práticos, tá? Por isso que eu acho que lá é legal também. E lá a galera consegue trocar, né, também. E lá vocês conseguem falar comigo. No canal do Telegram não consegue. Não tenho Facebook, como é que eu posso fazer o teste? Não pode. É só no Facebook, galera. É só no Facebook. Eu vou tentar ver se eu coloco algumas, depois que passar amanhã, aí eu tento ver se eu consigo jogar nos stores, tá? Aquelas enquetezinhas dos stores, tá bom? Aí eu tento jogar. Mas eu tenho que esperar, porque senão a galerinha tem que esperar sair a outra aula só para fazer isso. Aí eu jogo algumas perguntas, para não serem todas. Senão a galera vai ver a resposta e vai lá no Facebook responder certinho, né, Tia Júlia? Não vai valer, né? Uma pessoa, como é que eu entro no grupo do Face, né? Você tinha acabado de explicar que é só entrar lá na página. Você vai entrar na aula da Semana da Flexibilidade e rolar a página até embaixo. Quando chegar embaixo, tem um botão lá, quer entrar para o grupo do Face. Você aperta aquele botão e entra. Já escutei que se você tentar dormir com as pernas abertas apoiadas na parede, facilita a abertura. Faz com que as fibras relaxem ao máximo durante o sono. O que você acha desse procedimento? Olha, gente, já fiz isso, viu? Já, quando eu era criança, fazia isso, que não uma retardada. Não funciona, porque você vai dormir, o que acontece? Quando a gente... Nosso corpo não é burro, né? Ele é bem esperto, por sinal. Quando a gente se coloca numa posição em alongamento, né? Então, tô lá na parede com as pernas abertas, a gente vai tentando relaxar e tal. Só que quanto mais a gente relaxa, mais o peso da gravidade, né? Mais a gravidade vai empurrando as nossas pernas para baixo. Quanto mais empurra nossas pernas para baixo, mais a gente estica a nossa musculatura, mais alongamento eu tô fazendo. Quanto mais tensão nessa musculatura eu faço, mais dor eu sinto. Quanto mais dor eu sinto, mais o meu corpo quer voltar o movimento, porque ele não é bobo. Então, se você dorme com as pernas abertas lá na parede, na hora que você dormir, relaxou, o que seu corpo vai fazer sem você nem perceber? Ele vai virar de lado e fechar as pernas. Sim, então não adianta, assim, não tem como ganhar alongamento dormindo. Não. A gente precisa tomar vergonha na cara e ir lá e ficar lá 1 minutinho, 2 minutinhos na posição, que aí sim. Show? Eu vi gente perguntando como que entra na aula. Galera, link na bio, link no seu e-mail, link eu te ajuda colocando aí. Digita lá mari.baleonline.net/semflex1. É SEMFLEX1. Aí você vai direto para a aula 1, tá?
que horas acaba? Deve ser a aula 1, provavelmente. Olha só, a aula 1, ela vai ficar, todas as aulas da Semana da Flexibilidade vão ficar até domingo, às 23h59. Depois, já era. Aí vai ter aula prática na semana? Vai. Sim, na sexta-feira. Tô deixando a Tia Ju comandar a live hoje, gente. Tia Mari tá zero à esquerda, Tia Ju. Tia Ju, vamos fazer um sem filtro. Tem o pessoal falando que tá aguardando a aprovação no grupo. É só esperar um pouquinho que a equipe já vai liberando. Sim, isso. A equipe já vai liberando a entrada de vocês. Fiquem tranquilos que daqui a pouquinho eles já estão liberando. Ficam tranquilos. Pode fazer alongamento estático todos os dias? Pode. Qual é a questão de alongar todos os dias? A questão é o grupo muscular que você está alongando. Se você alonga o mesmo grupo muscular todos os dias, pode ser que a sua musculatura ela responda com uma contratura. Ao invés da gente se alongar mesmo, ganhar e ganhando cada vez mais flexibilidade, chega uma hora que a musculatura está tão machucadinha que ela começa a reclamar. E aí ela começa a regredir, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. O ideal é que a gente respeite o protocolo. Se você estiver seguindo um protocolo, respeite o protocolo. Por exemplo, no T8S, a gente trabalha 5 dias na semana, sim, os mesmos exercícios, os mesmos grupos, mas é por um tempo pequeno, é 1 minuto em cada posição. É diferente de eu trabalhar, fazer 10 exercícios para o mesmo grupo muscular e trabalhar 10 minutos. É diferente de 1 minuto, sim? Então, pode fazer exercício estático todos os dias? Pode, desde que você dose isso na sua musculatura. Eu não posso fazer 10 exercícios para o mesmo grupo muscular, que aí são 10 minutos, por exemplo, se você for segurar por 1 minuto. São 10 minutos e vai variar também a intensidade. Por exemplo, vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente tem 3 maneiras. 3 maneiras? Deixa eu pegar um papel aqui para eu me desenhar. Primeira definição, 1, 2, 3, 4. 4 coisas. Além do tipo de alongamento que a gente vai fazer, se é estático, se é dinâmico, o que for, a gente tem Ai, gente, eu tô confusa aí. Confusa, Tia Ju. Eu tenho que escrever mais ainda, senão eu fico doida. Vamos lá. A gente tem, ó. A primeira coisa que eu vou decidir é o tipo de alongamento. Então, no nosso caso aqui, na Semana da Flexibilidade, a gente vai usar o alongamento estático, que é aquele que eu fico parada numa posição, certo? Aí, eu vou ter que decidir. Primeiro, qual é o grupo muscular que eu vou alongar? Grupo. Então, a primeira coisa foi o estático. Segundo, qual é o grupo muscular que eu vou alongar, tá? Então, vamos supor que eu vou fazer alongamento para zerar a abertura, tá? Para zerar espacate. Eu vou ter que alongar posterior, anterior, sim, e rotadores. São três grandes grupos ali, tá? Que eu vou trabalhar. Segunda coisa que eu preciso definir. O tempo. Por quanto tempo eu vou segurar o alongamento estático? Tá? A gente sabe pelas pesquisas que o tempo mínimo para uma fibra muscular ganhar em alongamento, o tempo mínimo é de 20 segundos. Esse é o mínimo. Se você segura uma posição de alongamento lá por 15 segundos, as pesquisas mostram que não é tempo suficiente para ter um ganho significativo de flexibilidade. Então, eu tenho que segurar no estático, no mínimo, 20 segundos, certo? Mas as pesquisas mostram também, porque, galera que faz pesquisa é um povo tudo doido, lindo, maravilhoso, sabe assim? Por quê?
Eles vão lá e eles testam tudo que você puder imaginar. Tudo que o comitê de ética aprova, não, isso é ético ser feito, pode testar, eles vão lá e testam. E aí eles testaram outros tempos. Eles testaram por 30 segundos, eles testaram por 1 minuto, eles testaram 2 minutos, eles testaram 3 minutos, certo? O que eles descobriram? 20 segundos é o tempo mínimo. 30 segundos, quem fica 30 segundos ganha mais do que quem fica 20. Isso é cientificamente comprovado, certo? Quem fica 1 minuto na posição ganha igual quem fica 30. Percebe? Quem fica 2 minutos, igual quem fica 30. Quem fica 3 minutos, igual quem fica 30. Só que quem fica 1 minuto na posição de alongamento estático, as pesquisas mostraram que no dia seguinte ela consegue manter aquele platô. Então, vamos supor assim, ó. Tia Ju, só vai me falando se tá claro. Se não tiver claro, você me fala que eu explico de novo. Olha só. Vamos supor que eu começo... Esse daqui é o meu... São os meus dias. Sim? Vamos supor lá que eu vou fazer um treino por 7 dias. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. E aqui é o quanto eu tenho de flexibilidade para posterior de perna, por exemplo. Então, eu fui lá, fiz no primeiro dia, a minha flexibilidade de posterior de perna estava aqui, ó, no primeiro dia, certo? No segundo dia, ela veio para cá. Terceiro dia, isso aqui é o que a gente espera, né? Que aconteça, tá? Que vá subindo. Só que o que acontece? Se eu seguro por 30 segundos, eu chego aqui. Ok? Se eu seguro por 1 minuto, eu chego aqui. Se eu seguro por 20 segundos, minha flexibilidade vai ser um pouquinho menor. Mas, se eu seguro por 1 minuto, eu chego aqui. Só que no outro dia, quem segurou 30 vai estar aqui, ó. Ele volta um pouquinho. E quem segurou 1 minuto consegue manter o mesmo alongamento que tinha ganhado. Então, conforme a gente vai mantendo o nosso exercício lá por 1 minuto, por mais que o ganho é igual de quem fez 30, no dia seguinte, quem fez 1 minuto tem mais flexibilidade do que quem fez 30. Quem fez 30 regride um pouquinho, enquanto 1 minuto não regride tanto. Também regride, mas não é tanto. Show? Deu para entender, Tia Ju? Deu. Uhum. Tá. Perfeito. Beleza. Então, o tempo. Mari, qual é o tempo ideal? Eu gosto de 1 minuto. Tá? Mas isso sou eu. O P8S a gente segura 1 minuto. Tá? Beleza. Depois, definição de tempo, a frequência. Uma outra coisa que a gente precisa decidir é qual a frequência que eu vou fazer. Frequência. Qual a frequência que eu vou fazer esses alongamentos? Por quê? Eu posso alongar agora de manhã, ficar 1 minuto, certo? Aí eu respiro, descanso 10, 30 segundos e faço mais uma vez, faço 3 séries. É uma maneira, sim? Aqui eu estou impondo uma frequência. Posso fazer 3 séries de 1 minuto, com intervalos ali de 30 segundos, ou de 1 minuto mesmo, 3 vezes por dia. Posso fazer por 7 dias seguidos. Sim? Então, quando a gente pensa em frequência, uma pessoa que faz 3 séries, sim, 3S, 3 vezes no dia, por 7 dias, ela vai ter colocado a musculatura dela numa determinada carga, numa determinada intensidade de treino. É pesado. Sim? Uma pessoa que faz uma série, 3 vezes por dia que seja, 3 vezes por dia, 7 dias, ela já vai ter colocado a musculatura dela numa carga menor, concordo? Tá dando para perceber?
acabo colocando minha musculatura num sofrimento menor. Se a gente faz, que nem no T8S, uma série, lá é uma série. Você só vai fazer 1 minuto, você não vai repetir. É 1 minuto. Uma série, uma vez no dia, por 5 dias. Se você olha para isso aqui, você fala, cara, essa pessoa aqui, ela tá treinando menos, tá fazendo menos alongamento do que essa daqui. Então, essa pessoa que tá fazendo menos vai ganhar menos. A gente falaria isso, né? Só que não é isso que acontece. Por quê? Essa pessoa aqui que fez um treino com uma frequência super alta, ela coloca a musculatura dela para sofrer muito. E aí, ao invés da musculatura responder com flexibilidade, muitas vezes a musculatura responde com contratura. Ela não cede. Então, no T8S, na semana da flexibilidade, o que eu vou ensinar para vocês é isso aqui, ó. É vocês fazerem 1 minuto de cada um dos exercícios que eu vou dar lá. Por isso que é 5 minutos por dia. Não tem essa de, é 5 minutos de manhã, 5 à tarde, 5 à noite. Se você fizer isso, você vai estar aumentando a sua frequência e a sua musculatura, ao invés de responder com flexibilidade, ela pode responder com contratura. Show? Deu para entender, Tia Ju? Deu, perfeito. Tá. Voltando aqui. Não acabei, ainda tem mais um. Mais um ponto. Então, aqui a gente vai ter trabalhado 1 minuto e a gente vai trabalhar sempre com uma frequência baixa. Sim? Frequência baixa. Além disso, a gente tem um último ponto para levar em consideração, que é o nível de dor. Sim? E aí, no nível de dor, eu vou falar mais na aula 2 da semana da flexibilidade, tá? Lá eu vou explicar certinho sobre o nível de dor e como é que você faz para você conseguir perceber o seu nível de dor. Porque você, né, quem não é da área da saúde não tem a obrigação de saber, né? Então, lá eu vou ensinar vocês como é que vocês fazem para perceber o seu nível de dor, tá? Mas o que acontece? Uma pessoa que vai lá e faz um determinado alongamento. Então, vamos lá. A gente vai lá, faz uma extensão lá da minha musculatura, faço um alongamento, tá? Estático. O tempo ali que a gente falou, 1 minuto, a frequência, né? Uma série de 1 minuto, uma vez por dia, por 7 dias, por exemplo, tá? E aqui eu tenho como colocar bastante pressão e ter uma dor quase de vontade de chorar, eu estou aqui nesse momento, ou menos pressão, mas ter uma dor controlável. Sim, que eu ainda consigo continuar falando com vocês, não tô com pensamentos destrutivos, tá? Enfim, existem 2 maneiras de fazer. Então, todo mundo, as 2 pessoas estão fazendo a mesma coisa que eu falei, tá seguindo certinho. Trabalhando no mesmo grupo muscular, 1 minuto, com uma baixa frequência. Só que na hora de selecionar a dor, uma pessoa vai lá e seleciona uma dor quase incontrolável. E outra seleciona uma dor um pouquinho menor. Quem selecionou essa dor um pouquinho menor tende a ter mais resposta do que quem está com a dor insuportável. Por quê? Porque quem está com a dor um pouquinho menor não está colocando a musculatura de novo em sofrimento. Quando a nossa musculatura entra em sofrimento, ela responde com contratura. Por isso que acontece muito efeito ioiô. Sim? Tem efeito ioiô que eu estou explicando na semana da flexibilidade. Efeito ioiô é batata que você colocou a sua musculatura acima do limite que você deveria ter colocado, tá? Mari, qual é o limite ideal de dor que a gente deve sentir, tá? Cada protocolo tem o seu. No meu protocolo, eu falo de 5 a 7, ok? Tem livros que consideram que de 7 a 10 é alta intensidade de alongamento, tá? Então, só para ter uma ideia ali. Então, nós, como posso falar? Nosso T8S, né? Nós no T8S e nós na semana da flexibilidade, a gente jamais vai passar de 7. Jamais. Show de bola? Então, assim, eu nem lembro agora como é que eu entrei nessa pergunta, Tia Ju.
Não lembro, né? Então, você também não, né? Falei, também não lembro. Mas assim, o que vai determinar se o meu treino é pesado ou não, não é só o tipo de alongamento que eu tô fazendo. Eu posso fazer um alongamento dinâmico, sim, muito mais leve ou muito mais pesado que um estático. O que vai variar, o que vai determinar realmente o quão pesado é o seu nível de alongamento, né? O seu nível de treino ali, são esses fatores. Quais grupos musculares você está trabalhando? Você está intercalando eles? Você está sobrecarregando eles? Foi disso que a gente estava falando. Porque se eu faço só um exercício para um determinado grupo muscular e fico nele por 1 minuto, uma frequência só, eu estou colocando um determinado tipo de carga. Agora, se eu pego lá 3, 4, 5, 10 exercícios para aquele grupo muscular e cada exercício eu fico 1 minuto, eu vou colocar 10 vezes mais carga nele. E meu corpo vai responder com contratura. Porque o que tem relação não é o exercício, é a intensidade, é quanto você está colocando seu corpo para sofrer nisso, tá? Então, quando a gente fala, posso treinar todo dia? Pode, desde que você não coloque muita intensidade. Show? Show. Mari, já assisti a aula 1 e eu me identifiquei que eu estou no efeito ioiô. Eu tenho chance de ficar no máximo que eu consegui do efeito ioiô? Ao invés de ficar indo e voltando, ela tem a chance de um dia conseguir ficar ali no máximo? Tem, você só tem que fazer o treinamento certo. Essa é a questão. O que acontece no efeito ioiô? A gente vai, treina, aí abre, lindo, maravilhoso, no outro dia vai lá ver, cadê a abertura? Foi embora, né? Eu nunca consigo manter o meu platô. Ai, tia Ju, eu não aguento, eu vou ter que explicar o platô. Peraí, gente, vamos lá. É porque eu acho que assim fica mais fácil. E aí, quem tiver mais dúvida disso, eu vou falar, vai lá, assiste o vídeo. Não é mais fácil, Ju? Olha só, a gente quando faz alongamento, quando a gente vai começar a treinar, existe um negócio chamado platô. Vamos lá. Lembra que eu falei aqui do gráfico? Que aqui é dia de treino. E aqui é a minha flexibilidade. Certo? Então, aqui eu tenho dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim. Tem vários dias ali. E aí, o que vai acontecer? Vamos dizer que é flexibilidade posterior, tá bom? Posterior de perna. Primeiro dia de treino, comecei a minha flexibilidade tá aqui, ó. Certo? Essa daqui, antes do meu treino, ela tá aqui. Aí eu treinei um pouquinho, fiz lá um pouco de alongamento, terminei o meu dia de treino, ela tá aqui. No segundo dia de treino, eu espero que ela esteja aqui. Sim? Só que, o que acontece? Existe um negócio chamado platô, que é quando a nossa musculatura se adapta. O nosso corpo, ele foi feito para se adaptar. Sim? Então, a gente vai lá, faz alongamento. Por que a gente não consegue, no outro dia, ter o mesmo alongamento que a gente teve no dia que a gente treinou? Porque acontece esse platô aqui. O meu corpo, ele se adapta. E aí, o quanto ele tinha ganhado, ele volta um pouquinho. Então, ele estava aqui. Ao invés de no outro dia ele tá aqui, ele vai descer um pouquinho. E aí, eu começo o treino do meu outro dia. Aí, eu faço, no segundo dia, eu chego aqui. Aí, antes de eu começar o treino do terceiro dia, eu vou ver, eu tô aqui. Aí, eu faço o treino do terceiro dia, chego aqui. Antes de começar, eu tô aqui. Aí eu faço o exercício, chego aqui. Antes de começar, eu tô aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente começa a fazer exercício de alongamento, a nossa flexibilidade, ela sobe quando a gente treina. Quando a gente descansa algumas horas, sim, o nosso corpo cria um novo platô. Antes, o meu nível de flexibilidade era aqui. Fiz o alongamento, ele veio para cá, mas ele desce um pouquinho e fica aqui. Fiz mais alongamento, ele veio para cá. Mas ele desce um pouquinho conforme eu descanso e ele vem para cá. Então, vamos supor que aqui eu estava a 50 centímetros do chão. Quando eu treinei, eu fiquei a 40. No outro dia, eu fui ver e eu estava a 45 centímetros. Eu ganhei flexibilidade.
Quando eu estava lá sob o efeito do alongamento, eu ganhei bastante. Depois eu perdi um pouquinho, mas está melhor do que o que estava antes. Sim? E aí a gente vai fazendo esse platô. O nosso corpo vai se adaptando dessa maneira e fazendo esse platô. O que acontece com o efeito ioiô, né? A gente, o platô do efeito ioiô, ele volta para o zero. O meu corpo, eu vou lá, ganho, mas ao invés de eu voltar e manter um pouquinho, não, ele volta para o zero. É como se eu tivesse piorado o alongamento, ok? Platô, todo mundo vai ter. Independente do treino que você faça, sempre vai ter. Agora, a questão é a gente encontrar um treinamento, elaborar um treinamento ali, que a gente consiga ter menos possível essa perda. Esse é o barato do negócio. Por isso que o efeito ioiô a gente tem que evitar. Tá acontecendo efeito ioiô, você precisa mudar o treino que você tá fazendo. Então, às vezes pode ser a frequência, às vezes pode ser o tempo que você tá segurando o seu exercício, às vezes pode ser que aquele exercício é muito avançado para você, precisa rever esse treino. Show? Show. Ter problema no joelho pode atrapalhar ganhar a abertura zerada? Ter problema no joelho pode atrapalhar. Depende, né? Assim, ó. Se você não consegue esticar o seu joelho, vamos supor que você tenha alguma, sei lá, alguma alteração ali que você não consiga esticar, uma condromalácia, alguma coisa mais avançada que você nem esticar o joelho consegue. Vai ser difícil você conseguir zerar no sentido de estar com toda a perna no chão, porque o joelho vai estar sempre dobrado. Quando a gente trabalha zerar a abertura, a gente não trabalha diretamente a flexibilidade relacionada ao joelho. A gente vai trabalhar mais relacionada ao quadril. Pense em flexibilidade de quadril, não de joelho. Mari, já vi a primeira aula, eu já posso montar o meu treino? Eu acho que com o conhecimento da primeira aula ainda não é possível. Mas eu aconselharia você esperar a terceira, sabe por quê? Na terceira, eu vou te dar 3 exercícios de presente. Então, espere a terceira, porque aí você junta os 3 que eu vou te dar com o que você quiser juntar. E aí perguntaram, né, se vai ter esses 3 exercícios. Vai! Controlar a ansiedade, né? Só controlar a ansiedade, gente. Assim, olha, por que eu não chego e dou os 3 exercícios de cara para vocês? Porque eu sei que vocês vão fazer e não vão ter nada desse conhecimento que eu tô passando aqui para vocês. E o objetivo não é dar o peixe. O objetivo é ensinar vocês a pescarem. Porque na hora que vocês estiverem lá e que o exercício não está fazendo efeito, tiver no efeito ioiô, você sabe o que está acontecendo. E você tem condições de rever o seu treino. Agora, eu vim aqui, é mais fácil eu vir aqui e dar um treino pronto. Ó, tá aqui, ó, faz isso aqui. Aí passa um tempo, esse treino para de fazer efeito. Você não vai saber diagnosticar por que parou de fazer efeito. Entende? Então, valorize as aulas teóricas. Valorize. Para zerar a abertura, é preciso ganhar flexibilidade em alguma outra parte do corpo, além das pernas? Eu acho que que entra um pouco de lombar, sabe? Porque se você não consegue sentar em cima dos isquios, que são aqueles ossinhos do bumbum, sim? Na hora que você zerar, por mais que você consiga zerar ali, você vai sempre sentar para trás. E aí você não consegue se colocar para frente. Então, um pouquinho de lombar ali é importante trabalhar. Só que, quando você faz alongamento de posterior de perna, se você trabalhar ele de forma certa, ele já pega essa região lombar que a gente precisa para sentar nos isquios. Muita gente perguntando, principalmente no Instagram, que horas começam as aulas, né? As aulas da Semana da Flexibilidade são gravadas, tá? Amores, as aulas da Semana da Flexibilidade são gravadas. A tia Mari tá um pouco mais nova, né, tia Ju? Tá um pouquinho mais nova, um pouquinho mais magra, tá? Mas as aulas, elas são gravadas. Já tá lá disponível para vocês, tá? Tá no e-mail, no Instagram, tá nos stories e no link da bio. Ok? Então, você pode... Por que as aulas são gravadas? Para você poder assistir no horário que for melhor para você. Sim? Até domingo. Ó, tem muita pergunta, eu vou colocar só mais uma ou duas. Você quer pegar alguma do Instagram? Vou pegar aqui. Mari, é o atleta de futebol de novo. O exercício do futebol, que é com muito sprint, que é aqueles tiros, né, de exercício de força,
O enrijecimento da musculatura e o encurtamento, ele é apenas durante o período de fadiga, depois passa, ou não? Ou esse enrijecimento e encurtamento da musculatura, ele é fixo? Depende. Assim, se você tá, por exemplo, você tá no meio do treino, né? E aí você dá esses tiros, esses disparos. Você exige muita contração da sua musculatura. E aí, a musculatura, ela fica tensa. É a mesma coisa a gente na dança. Quando a gente vai, faz uma apresentação e tal, que exige muita força, 32 fouettés, por exemplo, a musculatura, ela fica tensa. Por mais que você tá acostumado a praticar aquilo, ela fica mais contraída, ela fica mais dura, ela fica mais enrijecida. Aí é onde, depois do treino, a gente vai entrar com automassagem, com crioterapia, né, gelo, enfim, com algum tipo de estímulo externo para fazer com que essa musculatura relaxe. Ponto. Isso é uma coisa, isso é fisiológico, isso é normal acontecer. Depois disso, a nossa musculatura entende que ela precisa ficar mais forte, porque senão ela não vai dar conta de você, né? Então ela fala assim, cara, ou eu aumento, ou eu me empodero muscularmente, ou não vou dar conta. E aí é onde a gente ganha massa definitivamente, tá? Então, o próprio treino como chama? Sprint. O próprio sprint, tá? O próprio fouetté, por exemplo, ele já é um trabalho de força para a gente ganhar força, tá? Agora, se eu faço um determinado movimento e eu percebo que minha musculatura ficou muito, né? Repito muito esse movimento e minha musculatura começa a ganhar muita massa e ela perde a capacidade de se esticar, por quê? Porque eu tô precisando fazer alongamento, exercício de alongamento. A grande questão que as pessoas muitas vezes confundem é achar que se eu sou uma pessoa que preciso de força muscular, eu nunca vou conseguir ser flexível. E isso é mentira, tá? É possível a gente ser flexível e ser forte. É possível ter as duas coisas. Basta se dedicar igualmente para as duas coisas. A grande questão é, quem faz treino de força acaba dedicando mais tempo, faz um treino mais pesado de força do que de flexibilidade. Por isso que dá muita diferença. Bom, no Instagram, na verdade, teve uma pergunta que uma outra pessoa com o comentário praticamente já respondeu. A Viviane colocou, aos 36 anos, é possível fazer abertura? Aí, a SM, não sei qual é o nome, colocou assim, tenho 51 anos e estou me surpreendendo com o que estou conseguindo fazer com o meu corpo. Não achei que seria capaz com a minha idade. Obrigada. Show! Praticamente respondeu a pergunta. Respondeu. E olha só, tem a Kim aqui, ó. Consegue, Viviane, eu consegui com 43 e T8S. A Kim é aluna do T8S. E, gente, eu vou fazer algumas entrevistas com alunos do T8S, tá? Então, vocês vão ver pessoas de verdade, com 40 e poucos anos ali, 59, né, Soninha? Que ganharam flexibilidade, tá? Então, vocês vão ver que é possível, sim, é possível zerar, é possível... Primeiro, a gente fica mais flexível, depois a gente chega no zerar. Tem gente que já vai de uma vez, né? Sou nada flexível, faço e zero de uma vez, né? Em 8 semanas, tô lá zerada. Tem pessoas que precisam de mais ciclos. Tem muitas perguntas que são bem objetivas de como montar ali o treino. Eu treino 3 vezes por dia, 3 séries, o que tá errado que eu não zerei? Outras pessoas falando, depois de 8 semanas eu mudo o treino. Então, são dúvidas que vão ser solucionadas aí no decorrer da semana da flexibilidade, né? Na aula 2, a gente vai falar bastante sobre essa questão de como montar ali o treino, o que não pode faltar e tudo mais. Mas, assim, de uma maneira geral, se você já está fazendo um treino e ele não está funcionando, às vezes o treino funciona no começo, depois ele não funciona mais. Quando o treino para de funcionar, você precisa rever a intensidade. Às vezes pode estar numa intensidade muito alta e sua musculatura está sofrendo, como às vezes pode estar numa intensidade baixa agora que seu corpo já se adaptou. Então, precisa dosar isso, tá? E uma coisa que eu falo de presente aqui para vocês, a cada 8 semanas de treino, de flexibilidade, faça um intervalo, tá? Faça um intervalo de pelo menos 15 dias. Nesse intervalo eu não vou fazer nada? Não, faça um alongamento leve nesse intervalo, tá? Mas por quê? Esse intervalo ajuda muito a musculatura a se recuperar e você consegue entrar num novo ciclo de treino mais pesado,
É isso que a gente faz dentro do T8S. Por isso que às vezes eu falo, ó, a pessoa zerou em um ciclo. As fotos que vocês veem de antes e depois nos stories, é tudo um ciclo. Por isso que tem gente que zera e tem gente que não. Porque são 8 semanas e acabou. Depois eu não fico mais fazendo foto da galera, tá? Mas tem muitas pessoas que vão zerar, elas fazem as 8 semanas, aí elas fazem um intervalo de 30 dias, aí depois elas começam mais 8 semanas, e aí elas zeram. Sim? Então, se o seu treino não está funcionando e faz tempo que você está treinando, também não adianta eu treinar uma semana e falar que não está funcionando, né? Então, tem que ter um tempo, tem que ver qual é o tempo, tá? Você que está montando, coloca aí 8 semanas, vê o que vai acontecer, tá bom? E aí, se esse treino não tá mais funcionando, a gente precisa ver. Muitas vezes é a musculatura que está cansada e ela não responde mais. E aí, a melhor coisa que a gente pode fazer é dar uma pausa, respeitar o nosso corpo, ok? Show, acho que fechamos. Show? Tem muita dúvida. Eu imagino. Gente, olha, eu vou fazer assim, eu vou sempre fazer lives curtas essa semana, tá? Semana que vem também, sempre lives curtas, para poder responder o máximo de perguntas possíveis. Se a sua pergunta não foi respondida, na próxima live você já entra na live e já coloca ela, tá? Por quê? A tia Ju vai pegando ali as primeiras perguntas, depois todo mundo começa a perguntar e fica mais difícil. Show de bola? A gente tem live hoje às 18h52, né? E hoje às 18h52 eu vou conversar com a Bárbara. A Bárbara, ela conseguiu zerar a abertura, ela se desafiou, ela achou que não fosse ser possível, ela se desafiou e ela zerou a abertura com 41 anos de idade. Tá bom? E aí a gente vai conhecer a Bárbara hoje, eu vou mostrar as fotos dela do antes e depois, e ela vai contar um pouquinho como que foi essa jornada dela para zerar a abertura aos 41 anos, e por que ela fala que ela se desafiou. Tá bom? Show de bola? Feito, Tia Ju? Fechamos então, galera. Eu vejo vocês hoje às 18h52, tá bom? Aí eu espero estar melhor, estar mais esperta. Já deu até uma melhorada agora, sabia, Tia Ju? Tô até me sentindo melhor. Mas eu vou estar melhor, sim, e aí a gente consegue ser um pouquinho mais feliz, né, Tia Ju? Mais feliz, mais alto astral, porque quando você tá ruim é difícil ser alto astral, né, galera? Fechamos? Quem não foi assistir a aula ainda, a primeira aula da Semana da Flexibilidade já tá liberada, então vá para lá assistir. Show? Beijo, 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 galerinha do Instagram. Beijos. Encerrar. Beijo, 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 galerinha do Facebook e YouTube.